O meu desejo era de gritar, dizendo assim: Deus, eu quero mais. Mas como um bom japonês introvertido, eu estava ali e falava bem baixinho: Senhor, eu quero mais. Shalom, amados. Eu queria compartilhar com vocês como tudo começou. Uma jornada para viver uma vida sobrenatural, uma busca pelo poder de Deus. Eu me converti no Japão no ano de 1998, numa igreja assim que me abençoou demais, principalmente na formação de um caráter, na busca pela santidade, no amor ao Senhor, uma dedicação a Deus. Eu me lembro que no ano de 99, um amigo muito querido foi para o Japão e ele falou sobre o que estava acontecendo no Brasil naqueles dias e na igreja que ele fazia parte. Seu nome é o Akio, né? Akio Yamamoto. E foi assim um testemunho muito tremendo que me influenciou demais. Deus usa muito as pessoas para que a nossa fé seja edificada e para despertar coisas em nosso coração. E eu me lembro assim que eu me interessei muito, principalmente quando ele falou sobre o batismo do Espírito Santo. Deus estava batizando as pessoas, Deus estava enchendo as pessoas do Espírito Santo e aquilo me despertou um grande interesse por isso. E eu me lembro que nós marcamos um dia para que ele pudesse ministrar a minha vida, né, juntamente com a sua esposa Mirna, para que eu fosse batizado com o Espírito Santo. E eu estava com a grande expectativa, mas no momento que ele estava ministrando sobre a minha vida, nada aconteceu. Eu fiquei assim um tanto quanto frustrado por causa da expectativa que eu tinha, né? Eu esperava assim, meu Deus, vai como cair um raio dos céus da minha vida e eu seria assim impactado com aquilo. Mas não aconteceu nada, não senti nenhum tremorzinho, nenhum arrepiozinho, né? E aquilo lá assim me deixou frustrado. Só que quando eu creio em algo, eu tenho procurado buscar, porque eu acredito que aquilo é de Deus. E nessa minha busca, eu pude, então, por uma questão familiar, retornando ao Brasil, participar de um encontro. E nesse encontro eu tive algumas experiências assim muito marcantes. Eu não tinha nem fome, o meu desejo era somente ter uma experiência com o Espírito Santo, receber algo de Deus que até então eu não tinha recebido. A minha conversão tinha sido assim muito impactante, eu amava ao Senhor, mas eu sabia que Deus tinha algo mais. Nesse retiro que eu participei, teve um momento que alguém veio, orou por mim, né? E pela primeira vez assim, eu fui ao chão assim, eu nem entendia muito bem o que tinha acontecido, mas aquilo foi algo marcante, né? Enquanto eu estava ali ao chão, né? Uma força, era como se ela percorresse todo o meu corpo enquanto eu estava ali deitado. E o meu desejo era de gritar, dizendo assim: Deus, eu quero mais. Mas como um bom japonês introvertido, eu estava ali e falava bem baixinho: Senhor, eu quero mais. Só que Deus estava ouvindo eu falar baixinho e aquela força, aquele poder ia aumentando em mim. Eu falei: meu Deus, eu não sei o que é isso, mas eu estou gostando disso. Eu gostei daquilo, irmãos. Foi algo assim muito impactante. E na hora que houve a ministração então do batismo do Espírito Santo, na hora me veio na minha mente: meu Deus, será que eu vou receber as línguas como uma evidência do batismo? O pregador disse assim: você está pensando que você não vai receber porque já oraram por você e nada aconteceu. E era exatamente isso que eu estava pensando. E na hora que eu estava de olhos fechados, alguém veio e impôs as mãos sobre mim. E de repente algo começou a fluir do meu interior como rios de águas vivas e inesperadamente mesmo eu fui tomado e comecei a falar em línguas e aquilo foi algo tão tremendo, tão especial e que me marcou assim tremendamente a minha vida. Eu me encontrava como os discípulos que estavam lá em Éfeso, no capítulo 19, quando o apóstolo Paulo chega naquele lugar e pergunta em que batismo eles haviam sido batizados, e eles respondem que haviam sido batizados no batismo de João, que era o batismo de arrependimento. O apóstolo Paulo pergunta: porventura vocês não receberam o Espírito? E eles respondem que nem ao menos tinham ouvido falar sobre isso. E essa era a minha condição quando eu estava no Japão, mas houve um desejo do meu coração e uma busca por isso. Quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo, eu sabia que algo tinha acontecido
na minha vida e algo tinha mudado a minha vida. Eu não sabia, não entendia muitas coisas ainda até aquele devido momento, mas eu me lembro que quando eu retorno para o Japão, eu encontro com dois jovens que eram os jovens mais consagrados da nossa igreja, meninos dedicados na obra, e nós iríamos realizar um churrasco que nós procurávamos evangelizar os japoneses, os latinos que estavam lá. E eu estava conversando com eles, enquanto eu conversava com eles e falando sobre o pecado, falando tudo que eu tinha aprendido nesse retiro, eles começaram a chorar, foram quebrantados pelo Senhor, numa conversa simples assim com eles, e aquilo me chamou muita atenção, porque o poder de Deus para testemunhar de Cristo estava se realizando, né, se manifestando através da minha vida, e eles estavam sendo impactados, e eles foram quebrantados, começaram a se arrepender. Eu me lembro que logo em seguida, um irmão da igreja chegou até mim e disse assim: Márcio, depois desse tempo que você foi para o Brasil, que eu tinha ficado 2 meses no Brasil para resolver um problema familiar, ele disse assim que a igreja tinha se esfriado, parado de fazer as vigílias, e aquilo tocou profundamente o meu coração. E eu conversei com 2 anciãos da igreja e com o pastor, e no dia seguinte nós começamos a orar na igreja, todos os dias, 6 da manhã até as 7 da manhã, nós nos reuníamos. Eu trabalhava até meia-noite, mas 6 da manhã estava lá junto com esses irmãos e o pastor para a gente orar pela igreja. E durante 4 meses, sem interrupção, nós estávamos lá orando, e houve assim, começou a haver na igreja um grande mover de Deus. As pessoas que estavam desviadas começaram a voltar para o Senhor, as pessoas começaram a se consagrar ao Senhor, e de um grupo pequeno nós vimos uma grande manifestação do Espírito Santo naquele lugar. Eu me lembro que uma vez eu estava no trabalho e junto com um peruano, e ele estava falando da sua fé, expressando a sua fé católica, e eu falei de Jesus para ele, e ali no trabalho ele também começou a chorar, e ele falou assim para mim: Márcio, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo um amor de Deus no meu coração. E eu falei assim para ele: é porque Deus está aqui. E aquilo marcou ele de uma forma tão profunda, ele foi tão impactado, né? E várias pessoas lá no meu trabalho começaram a compartilhar, abrir o coração, e eu tive a oportunidade de compartilhar sobre Jesus. E ali, depois do batismo do Espírito Santo, eu vi o quão importante nós sermos batizados com o Espírito Santo e sermos revestidos do seu poder. Porque o testemunho de Cristo se tornou mais eficaz, mais eficiente, mais impactante, tanto para as pessoas que estavam na igreja, quanto aquelas que não eram convertidas ainda. E depois daquele período de muita oração, as pessoas que estavam afastadas começaram a retornar para o Senhor. Foi um tempo assim tão glorioso, tão tremendo, tão especial, de ver a manifestação de Deus. Nós começamos a fazer vigílias novamente, e pessoas que não eram batizadas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Começou um mover muito forte de Deus naquele lugar, até que então eu me consagrei para servir ao Senhor como um pastor, e foi no tempo então posterior que a gente esteve dedicando a nossa vida para servir ao Senhor. Eu me lembro dessas experiências, e foi tão marcante, tão profundo ver o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo na nossa simplicidade, na nossa busca pelo Senhor, o quanto Deus é poderoso e o quanto Deus marca as pessoas. Daquele pequeno grupo da nossa igreja, que tinha em torno de 35 pessoas aproximadamente, 5 pessoas se consagraram para servir ao Senhor, para servir integralmente como pastor. E eu lembro disso como um marco de um início de um grande mover de Deus, onde tudo começou, onde nós podemos viver algo tão especial, que foi o início de uma jornada de busca pelo poder de Deus e de uma jornada para viver o sobrenatural de Deus. Foi um tempo muito especial na qual a gente pôde desfrutar e ter experiências com Deus que nós líamos em livros, e ali nós estávamos vivendo aquele momento numa pequena igreja.
E aquilo foi importante e impactante para a minha vida. Nunca vou me esquecer disso, por isso que eu tenho procurado sempre encorajar as pessoas a buscar a Deus, a buscar o poder de Deus. E em todos os lugares praticamente que eu tenho ido, eu chamo as pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo para que elas sejam batizadas. Agora, mais recentemente, eu estive em Miracema, lá em Tocantins, e enquanto eu estava ministrando, eu chamei as pessoas que queriam ser batizadas com o Espírito Santo. Aquelas pessoas foram batizadas e eu me lembro de uma senhora que ela veio à frente, nós não tínhamos orado ainda por ela, com imposição de mãos. Ela não se aguentou, ela sentou na cadeira e eu fiquei olhando e ela foi assim cheia de Deus. E ela orava fervorosamente, ela chorando, quebrantada e ao mesmo tempo orando fervorosamente em línguas, né? Foi algo tão tremendo, tão maravilhoso aquele momento. E depois eu fiquei sabendo pelo pastor que era a mãe do pastor. Era a mãe do pastor que estava sendo ali cheia do Espírito Santo. E eu quero te encorajar, não somente a ser batizado com o Espírito Santo, não somente a buscar isso, mas buscar uma vida de ser cheio do Espírito Santo continuamente, para viver o propósito de Deus, para ser uma testemunha do Senhor, por onde você for, por onde Deus te colocar, que você seja um instrumento de Deus. É algo tão especial, tão maravilhoso, irmãos, que eu não posso deixar de comentar e compartilhar sobre isso. Nós precisamos disso nesse tempo de muitas pessoas que estão apáticas espiritualmente, muitas pessoas que estão esfriando na sua fé. O quão importante é nós sermos novamente batizados com o Espírito Santo e revestidos do seu poder. Deus abençoe a sua vida e que isso possa edificar a sua vida e te inspirar a buscar mais a Deus, como assim tem sido na minha vida, no meu dia a dia.